Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com a senadora Gleisi Hoffmann e o nosso tema é a atuação da liderança do PT nesse ano de 2017. A senadora assume a liderança no momento em que a pauta que está se apresentando para o Senado Federal é uma pauta controversa, que divide opiniões e que mexe com a vida do cidadão. É o caso da reforma da Previdência, a reforma trabalhista, mas a expectativa também ainda nesse ano de reforma tributária, de uma remodelagem do Pacto Federativo. Então, a senhora, frente à liderança do PT, como está vendo, qual é a sua expectativa de trabalho, como deve atuar o partido aqui na casa diante das propostas que se apresentam? Olha, bom, primeiro cumprimentar todos os telespectadores, prazer estar falando aqui com vocês de novo, e dizer o seguinte: o PT vai ter aqui na casa uma postura de oposição sistemática a esse governo. Primeiro que nós não reconhecemos esse governo como legítimo. Tiraram a Dilma dizendo que iam melhorar a situação e o Brasil está piorando. Então, a nossa posição é de oposição sistemática e questionamento das propostas que esse governo está apresentando ao país. Segundo, de resistência absoluta na defesa dos direitos conquistados pelos trabalhadores, como a questão previdenciária, os direitos trabalhistas, os programas sociais. Nós vamos defender, vamos ser leões aqui para vocalizar a voz dos movimentos sociais, dos sindicatos, da população. Eu acho que é a parte que nos cabe aqui, ser a voz desse setor da sociedade. Porque hoje, com a sopa governista que virou o Congresso, você só vê defesa aqui de grandes interesses. Setor financeiro, do grande empresariado, de quem tem dinheiro. A voz do trabalhador aqui é praticamente nula, e do povo mais pobre. Então, nós vamos ser a voz dessa população, nós vamos trazer aqui para dentro as reivindicações e a resistência. E, em terceiro, vamos ser propositivos também, porque nós já governamos, conhecemos o Brasil, já passamos por crise em governo e já saímos dessa crise. Então, nós vamos apresentar, inclusive, agora no mês de março, uma proposta concreta para a saída da crise econômica. Como é que tira o país disso? Nós vamos continuar nesse rame-rame? Está baixando a inflação, mas está matando a economia? Ou seja, para a inflação cair, matar a economia? Estão tirando dinheiro da mão das pessoas? Quer dizer, não dá para recuperar a economia com esse jeito. E aí estão dizendo que essas reformas são estruturantes, são estruturais, são importantíssimas para a retomada do desenvolvimento. Eu pergunto, desenvolvimento de quem? De qual setor da sociedade brasileira? Porque do povo em geral não é. Você desatrelar o salário mínimo do benefício de prestação continuada, você fazer uma pessoa ter que trabalhar 49 anos para ela poder ganhar a aposentadoria integral, você igualar salário, idade de homens e mulheres, inclusive em todas as regiões do Brasil e de todos os tipos de trabalho, não tem justiça nisso. Um homem, uma pessoa que trabalha no campo, puxando o cabo de uma enxada, tem um outro tipo de vida, uma outra expectativa de sobrevida do que nós que trabalhamos dentro de uma sala com ar-condicionado. E mesmo na questão das mulheres, um país machista, misógino, que a mulher tem mais dificuldade de arrumar emprego, fica com serviços mais precários, ganha menos, tem dupla, tripla jornada, tem desgaste físico pela maternidade. Aí nós temos que igualar? Então, assim, uma sociedade é justa quando ela trata diferente os seus diferentes. O que estão querendo fazer com essa reforma de Previdência é passar uma régua e dando aos mais pobres para pagar a conta. É isso que estão fazendo. Por que não tem, por exemplo, uma mudança no sistema tributário nacional para tributar grandes fortunas, lucros e dividendos, ou mexer com os grandes salários da Previdência? O presidente que mandou a reforma da Previdência aqui aposentou com 55 anos e ganha o teto do serviço público, 33 mil reais. Então, é uma coisa maluca isso. E com isso eles não vão mexer. Agora vão mexer com o aposentado que ganha um salário mínimo. Senadora, quando a senhora fala em apresentar em março uma proposta para tirar o país da crise, também serão apresentados contrapontos a essas propostas de reforma? Não, o primeiro documento que nós vamos fazer é em relação à crise aguda que nós estamos passando. É um plano emergencial para enfrentar essa crise. Ou seja, nós temos que dar resposta aos nossos desempregados. O Brasil está com 13 milhões de pessoas desempregadas. Essas pessoas estão vivendo do quê? Qual é a renda? Então, o mínimo que o governo tem que fazer agora é aumentar a parcela do seguro-desemprego, fazer o que o Lula fez lá em 2009, quando teve a crise americana que atingiu o Brasil e nós tivemos desemprego. Aumenta as parcelas do seguro-desemprego. Tinha que dar aumento real para o salário mínimo, mesmo o PIB caindo, porque isso irriga dinheiro na economia, dá mais renda.
tinha que acabar com a carência para a questão do seguro-desemprego, aumentar o número de famílias no Bolsa Família e aumentar o valor do Bolsa Família. E pegar o programa Minha Casa Minha Vida para movimentar o mercado da construção civil, que foi o que nós vemos também em 2009. Deu emprego para muita gente e deu condições das pessoas terem acesso à casa. O que eles estão fazendo? Tudo ao contrário. Minha Casa Minha Vida, eles aumentaram a faixa, o financiamento para quem ganha R$9.000 por mês. Ora, quer dizer, pobre vai ficar sem casa, o mercado não está aquecido, as pessoas não vão pegar empréstimo. Por que a faixa 1 é importante? Porque ela tem subsídio, as pessoas pagam menos e não depende da pessoa, depende do governo fazer o programa. Não, essa eles não querem fazer. Aí o ministro da Fazenda declarou hoje, né, nós estamos aqui passando o programa, gravando, mas declarou no dia de hoje que vai ampliar o uso do fundo de garantia para aquisição de imóveis até 1,5 milhão. É isso. 1,5 milhão. Gente, quem é que compra imóvel de 1,5 milhão nesse país? Tinha que ampliar o fundo de garantia para o faixa 1, para aqueles imóveis que são lá R$90 mil, e que o governo dá subsídio de 80, a pessoa paga R$10 mil em 10 anos, pagando pouquinho por mês, e tem a sua casa. E aí as pessoas, aí emprega, porque quando você faz casas, né, conjunto de 1.000 casas, 500 casas, você está empregando pedreiro, ajudante de pedreiro, mestre de obras, carpinteiro. Né? Mas a interferência do governo para ajudar a fomentar, como a senhora sugere, aumento do salário mínimo, o crédito subsidiado para quem tem um poder aquisitivo menor, com as contas deficitárias, isso não levaria a gente a um problema de um déficit público maior? Teria um déficit público maior e um aumento momentâneo da dívida. Mas eu defendo que isso aconteça. Por quê? É tabu não aumentar a dívida? Nós vamos deixar o país quebrar? Você pôr dinheiro na economia, você faz a economia girar. Economia sem dinheiro não gira. A empresária está pondo dinheiro na economia? Não está. Nós estamos sem investimento. Estamos sem investimento, sem dinheiro. As pessoas estão colocando, as famílias não. As que têm estão com dinheiro guardado, porque estão com medo da crise. E grande parte não tem porque está desempregado. Num momento como esse, como dizia Keynes, o governo tem que entrar gastando. Você aumenta a sua dívida, mas ela é momentânea. Aí você recupera o PIB, recupera as receitas de governo e depois você tem uma queda. É assim que funciona. Não é diferente. E a nossa dívida é uma dívida super administrável. Esse negócio de dívida bruta está 70% do PIB, sim, mas tem que descontar as nossas reservas que nós temos, o dinheiro que está no BNDES que a gente empresta. Ou seja, se nós pegarmos do governo Lula para cá, a nossa dívida é decrescente em relação ao PIB. Cresceu um pouquinho agora, mas ela é decrescente. Então é uma loucura o que esse governo está fazendo, eles estão destruindo o país. Sendo assim, a partir de março vem aí uma proposta do partido aqui na casa para ajudar o país a se Exatamente. recuperar. A primeira proposta que nós temos é uma saída emergencial para a crise econômica. Não adianta ficar fazendo reforma que vai tirar direito e vai ter impacto na economia daqui a 10 anos. E essa proposta vem em formato de projetos, de lei? Não, nós vamos apresentar primeiro a proposta escrita, aquilo que puder ser por projeto de lei, nós Será? vamos fazer projeto de lei. Mas tem coisas que é medida que o governo tem que tomar. Que estão nas mãos do executivo, que estão né? nas mãos do executivo, mas que como nós já fomos executivo, como nós já governamos o país, acho que nós temos obrigação de externar, dizer o que nós faríamos no lugar. Né? E aí nós vamos mostrar e cobrar do governo para que faça. Tá certo. Senadora, a senhora acha que essas mudanças, essas propostas de mudança de reforma da Previdência, reforma trabalhista, até mesmo reforma tributária, que são temas até recorrentes aqui no Congresso Nacional, vão ter a agilidade esperada pelo governo? A senhora acredita que em um semestre, nas duas casas, essas matérias são vencidas? Eles estão com maioria, né? Estão tratorando, fazendo o que eles acham que tem que ser feito. Fizeram isso na PEC 55, fizeram isso com o impeachment e estão esperando fazer isso com a reforma da Previdência. Acontece que a Previdência é um tema mais popular. Quando você fala de Previdência, as pessoas entendem rapidamente. Já vem, né? Vai mexer com o meu dinheiro, com o meu bolso, com o meu tempo de contribuição, com a minha idade. Tem mais resistência. Tanto que tem gente da base do governo lá na Câmara, onde a proposta está, que já está dizendo que a proposta não vai ser aprovada como o governo mandou, vai ter emendas. Né? Então, eu acho que o governo vai ter mais dificuldade na reforma da Previdência. Aqui, por exemplo, nós vamos fazer a resistência toda e possível que pudermos fazer para não deixar essa proposta andar.
E em andando, o PT pretende apresentar emendas, textos que ajudem, pelo menos, a amenizar a intensidade da reforma? Nós vamos ter uma conversa ainda com a bancada sobre a estratégia e também com o movimento social. Tem uma parcela do movimento social que acha que a gente não tinha que apresentar emenda nenhuma e simplesmente rejeitar. Tem um outro setor que acha que teríamos que apresentar. Então, nós estamos conversando e a gente quer acertar bem isso, né? O que o movimento social achar que é importante, os movimentos organizados, os sindicatos, é o que a gente quer trabalhar aqui dentro. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Lembro você que há também a possibilidade de rever esse e outro dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.